vida da missionária Elisa, que tem as transmissões na página da Igreja Citrolândia e também no Facebook pessoal. Elisa Camargo Rocha, é isso, né? Amém. Os irmãos que visitam também podem acessar e compartilhar e ir divulgando a palavra do Senhor, que é uma forma de fazer evangelismo. Irmãos amados, nós estamos numa campanha que encerra hoje, uma campanha com um tema proposto que é prioridade na vida de um obreiro bem-sucedido. Que prioridade que essa será, irmãos? E essa campanha foi lançada há mais de 2 meses, aleluia. Foi 3 quarta-feiras, na direção do grupo de balança. E aí foi bênção pura, Deus falou com o presbítero Josué, depois falou com o presbítero Silvio, e depois de novo com o presbítero Josué, nos usou mais uma vez, aleluia. E aí nas outras 3 quarta-feiras veio as irmãs, aleluia. Uma campanha de 3 quarta-feiras também, bênção pura em Efésios 5,14, que dizia, aleluia, se levanta, desperta, né? Desperta, tu que dorme, se levanta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. E foi bênção pura. Quem veio, aleluia, recebeu a sua vitória e saiu aqui muito melhor do que quando chegou. E aí encontramos nós agora na segunda etapa dessa campanha, aleluia. Começou na quarta-feira atrasada com o nosso irmão presbítero Elcio, quarta passada com o presbítero Dias, e hoje foi me concedida a última oportunidade, aleluia. E essas campanhas, irmãos, elas têm sido uma bênção. Deus tem falado, usando pessoas diferentes, usando diferentes formas de ensinar. E tudo isso aqui é para a edificação da igreja, para o crescimento espiritual de cada irmão, de cada irmã. E nós estamos aqui hoje, irmãos, falamos de uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo era um jovem evangelista, jovem, como muitos de vocês que se encontram aqui hoje, aleluia, um jovem que foi separado, glória a Deus. A Bíblia conta que Paulo evangelizava regiões ali, e primeiro foi a avó de Timóteo, a avó dele chamava Lloyd. Primeiro ela veio para Cristo, depois a mãe dele, Eunice, e depois foi a vez de Timóteo vir para o Senhor. Veja a importância, aleluia, de vocês dar um passo para o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes vem sozinho para a igreja, o pai do pai, a mãe ou a família, e você vai ser o primeiro que vai vir para a casa do Senhor, e depois vir mais pessoas junto com você, servir a Cristo e se alegrar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Paulo fala muitas coisas nessa carta aqui, eu vou usar apenas alguns tópicos ali de introdução, aleluia. Ele fala, glória a Deus, da forma como Timóteo era. Ele se lembra depois de Timóteo, um jovem, derramou lágrimas e veio para isso. Deixou todo o conforto que tinha para trás e seguiu Paulo fazer evangelismo no mundo afora. Há 2 mil anos atrás, em épocas difíceis, com poucos meios de transporte, com poucos recursos, mas o Senhor estava com eles e foi ajudando e fortalecendo eles em toda a caminhada. E Paulo agora está preso, irmãos, e ele está preso, aleluia, e está falando para Timóteo: não tenha vergonha da minha prisão, não. Muitas coisas estão acontecendo para o bem do evangelho, para o proveito. E Timóteo não tinha vergonha, lógico, ele era um obreiro aprovado, era um homem que conhecia o ministério do seu professor, do apóstolo Paulo. E Paulo declara para Timóteo nessa carta aqui qual que era a missão de Paulo. Paulo era pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Se alguém não entende o que é doutor, eu vou explicar. Doutor é um mestre, é alguém que conhece bastante e é capaz de ensinar para os outros. E nós aprendemos bastante realmente com as cartas paulinas. Por quê? Porque ele aprendeu a revelação do próprio Deus, que o ensinou, e ele não segurou nada com ele, passou tudo para nós. Aonde? Através da Bíblia, da Escritura Sagrada. E no capítulo 1 também, Paulo fala de 2 tipos de obreiro, que foi aprovado e reprovado. Ele cita o nome de Figelo e Hermógenes, que foi 2 camaradas que se apartaram com o povo da Ásia, deixaram ele na mão. Então a gente entende que foi o obreiro reprovado, não ajudou na forma que podia. E ele fala de Onesífero, outro homem, esse sim foi aprovado, viajou centenas de quilômetros de Filipe até Roma. Paulo preso lá, e ele chegou e trouxe uma oferta. Não que Paulo precisasse de dinheiro, mas estava na cadeia, em situação difícil. E aquele homem viajou centenas de quilômetros e chegou ali e trouxe a oferta para Paulo. Aleluia. E aí, irmãos, entramos no capítulo 2, glória a Deus. E no capítulo 2, Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala: eu estou preso aqui, mas a palavra do Senhor não está presa. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos que precisamos estar na igreja para falar do Senhor, ou num microfone, num altar, e não é. A palavra do Senhor nunca está presa, e lá no seu trabalho, onde você estiver, você pode falar do Senhor para outra pessoa.
E no versículo 2,15 é o tema da campanha que Paulo fala: procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluias. E esse foi o tema que nós estamos estudando, e já são 6 quarta-feiras que nós estamos trabalhando esse tema, e Deus sempre nos ensinando de uma forma diferente. Aleluias. E no capítulo 3, Paulo fala, irmãos, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, dias difíceis, onde vão se levantar homens, falsos líderes aí, pessoas que são malvadas, pessoas que mentem, que levam as pessoas para o abismo, falam uma coisa, mas o propósito é outra. E cita até mesmo mulheres que vão entrar em casas de mulheres, aleluia, muitas mulheres que não têm conhecimento da verdade, e vão trazer elas, e elas vão ser ensinadas, e nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. Então é importantíssimo estudar a Escritura e entender o que Deus quer para conosco. Também Paulo fala para Timóteo, nesse mesmo capítulo 3, para ele lembrar da meninice dele, da forma que ele estudou as Escrituras. Paulo relembra ele, as Escrituras elas são suficientes para te ensinar, para te confortar, para você ensinar outras pessoas. Então tudo o que você precisa ter na Bíblia, basta analisar com calma, de coração aberto, que você vai sentir o conforto que vem na palavra do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 4, irmãos, Paulo fala para Timóteo pregar a palavra. Vocês têm visto muitos jovens aqui que tem todo tipo de igreja hoje em dia, e tem muitos sermões que são favoráveis para o ser humano, autoajuda e outras coisas, e não é errado um sermão de autoajuda, alguma coisa assim, mas na igreja do Senhor Jesus Cristo a ordem é para pregar a palavra de Deus, a palavra de Cristo. E Paulo fala, pregue essa palavra, insista, a tempo e fora de tempo. Quer dizer, prega no dia que você está bem e prega no dia que você também não está bem. Insista, pregue, porque chegará um tempo em que o povo não vai suportar a palavra verdadeira. O povo vai procurar os mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Eles vão ter comichões, coceira no ouvido, e vão buscar doutores para si conforme os seus próprios desejos, conforme as suas próprias concupiscências. Então é isso que Paulo está falando. E quando que essa profecia está se cumprindo? Nos dias atuais. Mais uma profecia que está se cumprindo nos dias atuais. E por fim, irmãos, no capítulo 4, para encerrar essa fala, Paulo fala que quando ele esteve preso em Roma, na primeira audiência dele, ninguém assistiu ele. Todo mundo virou as costas. Imaginem vocês, um líder de ministério, um fundador de igreja, abrindo inúmeras igrejas. Quando chega na audiência, diante de uma autoridade, quem vai assistir ele? Ninguém. Todo mundo virou as costas. Mas ele fala uma coisa interessante, que o Senhor Jesus estava com ele e o livrou da boca do leão. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, se Deus está com você, você tem tudo. Fica tranquilo, se o homem vira as costas para você. O importante é que Cristo está contigo. Aleluias. E o tema dessa mensagem, irmãos, é a prioridade na vida de um obreiro bem sucedido. Primeiro temos que entender o que é obreiro. Obreiro é um varão, é uma mulher, é alguém que está dedicado a trabalhar na obra de Deus. É alguém que se entrega para trabalhar na casa do Senhor, tanto aqui na igreja como na comunidade religiosa. É alguém a serviço de Deus, alguém disposto, alguém com responsabilidade para anunciar e propagar o Evangelho, anunciar o reino de Deus a todas as criaturas. E o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É as boas novas, é as boas notícias de vida após a morte, vida eterna. Aleluia. E o versículo que nós lemos é: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A outra tradução, a King James, que é muito respeitada, ela disse a mesma coisa e acrescentou: íntegro, repartidor da palavra da verdade. Aleluia. E a NTLH, que é uma versão simplificada, ficou fácil de entender. Ela disse: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Então, irmãos, em todas as traduções, a palavra foi dita e explicada. E essa palavra procura, aleluias, ela tem sentido lá no grego. Muitas vezes eles traduzem a Bíblia para nós e ela tem mais palavras profundas que a gente não consegue entender só estudando. E esse procura aqui, ele significa, aleluia, zeloso, diligente,
Então nós temos que ser um obreiro zeloso e diligente. O que é zeloso? Zeloso é uma pessoa que demonstra cuidado, é atencioso, é uma pessoa dedicada naquilo que faz. E diligente é a pessoa que está com prontidão, é rapidez, é agilidade. Os irmãos, aleluia, aqui nós tínhamos muitas vezes um carreteiro, e ali a pastora vai na mesa e falava, está na mesa. E nós éramos o quê? Nós éramos diligentes, nós íamos muito rápido servir aquele carreteiro, aleluia. Então os irmãos entenderam, nós temos que ser diligentes também na obra do Senhor. É Deus chamando e nós falando, eis-me aqui, estou pronto, sou rápido, eu sou ligeiro, aleluia, glória a Deus. Então irmãos, o que Paulo tinha em mente? Paulo tinha em mente o quê? Que nós obreiros, os jovens, os cooperadores, nós temos que ter em mente, buscar uma aprovação da parte de Deus. Muitas vezes nós erramos de querer ser aprovado pelo homem. É gostoso realmente o pastor chegar e te dar um parabéns, falar, olha, você é um obreiro bom, você é esforçado, você treina bastante. Mas nós temos que ter em mente a aprovação da parte de Deus, irmãos. Aleluia. Claro que tem que honrar o pastor, o teu líder, o teu superior, isso é lógico. Mas nós temos que entender em todos os lugares que nós estamos e buscamos a aprovação de Deus. E Paulo entendia, dizendo para Timóteo, que uma forma de buscar a aprovação de Deus é manejar corretamente as Escrituras. Por isso que Paulo insistia muito em Timóteo nas Escrituras, para que ele pregasse a verdade, a sã doutrina, o ensinamento bíblico. E aí vem uma pergunta para mim, para você, nesse tema de ser um obreiro aprovado, aleluia, de alguém bem sucedido. Glória a Deus. Como que eu posso ser um obreiro bem sucedido? Sendo aprovado por Deus. E como que eu vou ser aprovado por Deus? Tendo características, responsabilidades bem definidas e alinhadas com o quê? Com a palavra de Cristo, com o Evangelho de Cristo. Temos que ter responsabilidades e prioridades em nossas vidas definidas, alinhadas com a Bíblia. Aleluia. Então, um obreiro, uma obreira da casa do Senhor, ele tem que ter o quê? Responsabilidade, tem que ter boa relação social, tem que ser, aleluia, uma pessoa diligente, esforçada, uma pessoa que recebe bem as pessoas, que ensina, que comunica a verdade, tem que ser aprovado. Aleluia. Quando nós falamos sobre responsabilidade, glória a Deus, isso aqui está explicando o quê? Que nós somos conscientes do nosso compromisso com a obra do Senhor. Quando eu cheguei aqui atrasado, eu falhei como obreiro. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que ter responsabilidade, compromisso, ser diligente, pronto. Aleluia. Então, todos nós, quando falamos para a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tem que fazer, porque você já teve uma palavra que você iria ajudar, iria fazer. Outra questão que pega também, questão financeira. A nossa igreja não vive pedindo dinheiro para ninguém, mas os obreiros, as obreiras, eles têm que ter esse conhecimento do que está faltando, o que está precisando. Será que o pastor está perecendo? Será que ele tem um arroz para comer amanhã? Ele trabalha na obra. Será que temos dinheiro para pagar a água e energia? Para ninguém ficar preocupado, está tudo em ordem, graças a Deus, mas nós sempre podemos evoluir, melhorar um pouquinho mais. E o próprio pastor, que é o líder da igreja, também tem muitas responsabilidades, principalmente na hora de separar o irmão, a irmã, entregar uma ocupação, uma tarefa, tudo tem um tempo determinado, e é necessário sempre a direção da parte de Deus. E nós, o corpo de Cristo, onde que entramos nisso? Ajudando em oração, ajudando o pastor em oração, para que Deus o ajude a sempre, aleluia, dar o cargo, a função, para que a pessoa venha, trabalhe e cresça juntamente com a obra do Senhor Jesus Cristo. Parte espiritual, todos nós também temos que buscar a parte espiritual. Todos nós temos que ter um compromisso de buscar santificação, de orar mais, aleluias. E eu não sei, nem quero perguntar a vida de cada pessoa, a questão de oração, mas é possível a gente todo dia falar com Deus. Ao levantar, ao escovar o dente, agradecer a Deus por mais um dia de vida, indo para o trabalho, na hora do almoço, agradecer pelo alimento, agradecer pelos livramentos no trânsito que te levou em paz, que trouxe paz para casa. Aleluia. São muitas formas que nós podemos todo dia estar agradecendo a Deus por tudo. Paulo até dizia em outra passagem que orem a todo momento, a todo tempo. Ele
ensinava o povo: ore em qualquer momento, erga a tua mão santa e fale com Deus, fala com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Questão social, irmãos, nós obreiros, todos nós que aqui estamos hoje, nós temos que ter muito cuidado com a questão social nossa, como obreiro da casa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser pessoas de boa relação social. Não adianta muito aqui na igreja eu ser uma bênção, eu ser um amor de pessoa, e lá fora eu sou o contrário. Eu faço tudo ao contrário do que Deus manda. Ou até mesmo vice-versa. Lá fora tem um bom testemunho, disfarço bem que sou crente, mas na igreja eu faço tudo ao contrário. Tudo que o pastor fala não dá, só joga contra, não ajuda, critica. Então temos que vigiar, temos que ter o quê? A temperança, o equilíbrio. Temos que ser crente aqui dentro e lá fora também. Ter aquela mesma conduta exemplar que não temos do que se envergonhar. A vida pessoal, como a gente fala, é pessoal. Mas quando você é um obreiro, esse pessoal interfere sim. Tem que ter a responsabilidade, o cuidado, tem que ter a boa relação com a família, com os vizinhos, aleluia. Nós temos que evitar todo tipo de escândalo, porque o Senhor não se agrada, não é eu, José, é o Senhor que não se agrada. Nós cristãos, nós obreiros, não podemos de maneira nenhuma participar de golpes, de falcatruas, não podemos de maneira nenhuma participar de calote, dar um prejuízo no outro irmão. Já houve uma vez, uma história muito rápida, aleluia, que o irmão, ele comprou um carro com o outro irmão, parcelas, e aí não pagou. O outro irmão ficou bravo com esse irmão. E resumindo, trouxe prejuízo para a igreja. Trouxe prejuízo. Então quer dizer, se não fizesse esses negócios, se fosse um bom pagador, ou devolveria ou honraria o compromisso. E aí, o nome da igreja fica mal falado. Por quê? Por obreiros que não tiveram o zelo, o cuidado de honrar com a palavra de Cristo, de honrar com a igreja que serve. Aleluia. E tem muitos pontos também. Eu já tive irmãos que estavam junto comigo cultuando em outro momento, é até chato de comentar, passou um pouco, sumiu o irmão. Cadê o irmão? Sumiu. Aí você vai descobrir depois, porque sempre a notícia vai no site, aparece, o irmão está preso por cometer pedofilia. Mas estava dentro da igreja, com terno e gravata, com paletó. Por que esse irmão se consertou primeiro, né? Por que ele não desceu ao pó primeiramente, falou com o Senhor, procurou o pastor, explicou o problema que ele tinha passado, o que ele está passando? É muito importante nós termos uma conduta íntegra, respeitosa, aqui dentro e lá fora também. Aleluia. Adultério, todo mundo sabe que traz um prejuízo tremendo para a obra do Senhor Jesus Cristo. Mentira nem se fala. Por quê? Porque quem mente é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Desde o princípio ele gosta de mentir e nunca houve verdade nele. Então nós crentes não podemos jamais participar de mentira, nem de fofoca. De repente, aquela conversinha que eu ia trazer para o pastor, que o irmão ali aprontou tal coisa, é pequena a conversa, mas às vezes pode trazer um grande prejuízo depois. Então, se a gente conseguir ajudar em oração, com sabedoria, com conselho sábio, será muito bom. Eu, José, aleluia, eu tenho um coração forte. Então, o que eu quero? Se o irmão ali aprontou, eu quero que ele se corrija, que continue aqui dentro, que continue pregando. Mas quando eu olho para a Bíblia, Paulo, que é o fundador das igrejas, ele é diferente. Ele quer um povo irrepreensível, um povo que não possa ser acusado de nada. Aleluia. Um povo que não tenha nenhum motivo na praça para ser falado. Então não pode ter críticas nenhuma. Ele fala irrepreensível. Aonde que ele fala isso? Na carta pastoral para Tito, dirigindo-se aos presbíteros e aos obreiros em geral. Ele fala irrepreensível, marido de uma só mulher. Então já começa por aí. Tendo filhos fiéis, os filhos têm que honrar o pai e a mãe, tem que ser respeitoso, senão esse camarada não serve para ser presbítero da minha igreja. Tem que ser filhos obedientes, não pode ser soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. O que é o soberbo? É aquele sujeito orgulhoso, arrogante. Não pode ser iracundo. O que é iracundo? É aquele que se ira facilmente. Nem dado ao vinho. O que é dado ao vinho? É aquele que alcoólatra, enche a cara. Não pode. Aleluia. Nem espancador, nem cobiçoso, nem ganancioso.
O espancador é aquele que qualquer coisinha quer partir uma violência. Pisou no meu pé, meu irmão, eu sou crente, mas pisou no meu pé para você ver. Já muda a conversa com você, não pode. Não é perfil de obreiro. Aleluia. Nem cobiçoso. O que é cobiçoso? É interessante estudar as palavras da Bíblia, né? Cobiçoso é aquele que tem um desejo ardente por coisas que não é dele. Ele fica louco para ter o que não é dele. Isso não é perfil de obreiro, nem de obreiro do Senhor Jesus também. Ganancioso é aquele que busca o lucro exagerado. Então, ele sabe quando tem que pagar para o funcionário, mas ele não vai pagar. Se ele vê o outro passando fome, é ele lá e eu estou bem aqui. Então, essa é a visão de alguém ganancioso. Irmãos, e o inimigo ele se levanta contra vocês. Outro dia um rapaz chegou em mim e falou: o meu parente é pastor lá não sei aonde, e falou que o crente pode tomar assim, tomar bebida alcoólica. E na época eu não queria perder tempo com ele, não larguei com ele. Eu sei que eu queria irritar. Mas se fosse hoje eu ia falar para ele: irmão, vai na escritura. Vai na escritura, você vai ter muita resposta que você precisa. Então, irmãos, o obreiro, a obreira da casa do Senhor tem que ser esforçado, tem que ser diligente. Nós temos que estar sempre aprimorando nossas virtudes, nossas qualidades para o bom andamento da obra do Senhor. Nós somos muito bons da desculpa. Muitas vezes falamos: não sei orar, não sei pregar, não sei louvar. É fácil falar isso, né? Eu não vou mais pregar porque o irmão prega demais. Mas se Deus te deu a oportunidade, por que você vai recusar? Não vou louvar porque a missionária louva muito bem. Mas você não pode ensaiar mais, se esforçar, ser diligente, ser rápido, pronto para aprender, para ensaiar mais. Temos que ser hospitaleiros, irmãos. Há quanto tempo que a gente não fala a palavra hospitaleiro na casa do Senhor, né? Hospitaleiro, receber as pessoas com amor, com carinho, com um sorriso no rosto, dar os sonhos bem-vindos com alegria, fazer uma recepção com alegria para as pessoas que vêm. Quando vem um pregador, receber com alegria, apertar-lhe a mão, falar para volte sempre, as portas estão abertas para você. Aleluia. Nós crentes temos que ser apegados à verdade, irmãos. Temos que sempre anunciar a mensagem fiel. Então temos que o quê? Ensinar e defender a doutrina bíblica. Mesmo que você veja outros grupos, outras congregações crescendo, fazendo sermões diferentes, não podemos se corromper. Temos que sempre seguir na linha verdadeira, na linha da palavra de Deus. Também temos que sempre ensinar, comunicar a verdade. Aleluia. Um dos pontos é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica, irmãos, ela exige uma mudança de conduta. Ela exige um arrependimento, uma conversão verdadeira. E muitas vezes as coisas do mundo, o sistema religioso do mundo, eles levam você para outro mundo. Aleluia. E hoje em dia está uma grande salada. Vocês têm visto todo tipo de igreja se tornando no Brasil. Aleluia. Uma igreja anuncia um serviço lá, você trazer um copo de R$1.000. Aí o outro tem que vender tal coisa, o outro vende tijolo. E aí o povo que não tem conhecimento fica meio confuso, fica meio perdido. Mas o que está acontecendo? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja correta? Né? Muitos jovens já tiveram essa dúvida na cabeça. E aí tem que voltar para onde? Para a escritura. Tem que ler a palavra, fazer igual o povo bereano, sempre conferir se tudo que você ouve está de acordo com a escritura. Se estiver de acordo com a escritura, ok, estou dentro. Aleluia. Então nós temos que ensinar a verdade e até mesmo, irmãos, ter capacidade para refutar, para desmentir, para contradizer aqueles que se opõem à verdade do Evangelho. É difícil isso, né? Você sair do seu conforto, aleluia, e contradizer quem está ensinando outro tipo de evangelho. Resumindo, temos que ser aprovados. Temos que ser aprovados por Deus, apresentando, irmãos, diante de Deus, sem ter do que se envergonhar. Sempre tranquilo. Eu venho para a igreja tranquilo, você vai trabalhar tranquilo, volta para cá, vai em terrenos, vem para a Centrolândia, sempre tranquilo. Não tem vergonha de ninguém, tudo em paz. Aprovado, sem ter do que se envergonhar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. O Senhor pode voltar hoje. Eu disse para a Diaconisa Mônica que hoje poderia ser o último sermão que eu ia pregar. E ela falou assim: mas por quê? Está meio rebelde? Está acontecendo? Não, é porque o Senhor pode voltar. Então é a verdade. Pode ser o último sermão nosso aqui. Pode ser o último culto hoje que eu estou vendo vocês aqui. Mas fiquem tranquilos.
que para onde o Senhor vai levá-los é um lugar muito melhor do que aqui, um lugar de paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Aleluias e glória a Deus. Então, irmãos, o que Paulo quer de nós como obreiro aprovado é o que o Senhor Jesus ensinou lá atrás também: amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se o obreiro ou a obreira ele amar o próximo como a ti mesmo, não vai cometer erro nenhum. Como é que eu vou falar que amo o irmão fulano se eu faço mal para ele? Ou a irmã, se eu fiz um mal também para ela? Então, você seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, amando a Deus e o próximo como a ti mesmo, você será assim um obreiro aprovado por parte de Deus. Lá em Efésios 4:11, a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus Cristo separou uns para apóstolos, uns para pastores e mestres, outros para presbíteros, outros para diáconos, evangelistas. Então, o próprio Senhor, Ele que dividiu as posições dentro da igreja. Por que Ele fez isso? Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E esse corpo tem que ter os membros todos trabalhando para a edificação da obra do Senhor. Aleluia. E os obreiros e as obreiras, eles podem desempenhar diversas funções dentro da igreja. Por exemplo, o que o pastor tem que fazer? O pastor tem que liderar. Ele lidera o rebanho, ele apacenta as ovelhas, ele tem essa função de cuidar do povo de Deus. Os presbíteros também, eles são praticamente pastores. Presbíteros, bispos, anciãos, a origem grega é a mesma palavra. Então esses também têm função de pastorear e ensinar. Só que chegou o momento que eles tinham que ensinar muita gente, e aí não deu mais para fazer as funções de ajudar necessitados. Então criou o quê? Um segundo nível ministerial, que são os diáconos. Os diáconos ajudam quem? Necessitados, cuidam da igreja, eles são colaboradores dos presbíteros. Não é segunda linha, é um segundo nível. Temos que ter cuidado com esse pensamento de querer achar que um é maior que o outro. Não, o presbítero tem a função de ensinar a palavra, de cuidar do rebanho, e o diácono é o colaborador do presbítero, está ali para ajudar e auxiliar. Aleluias. Os ungidos, quem é ungido? São aqueles que têm dons diferenciados, dons de unção. Tudo isso não é para ele próprio se gloriar, é para um bom proveito na obra do Senhor. Também temos evangelistas. O Timóteo, essa carta que nós lemos aqui, quando Deus despertou o dom dele, que Paulo impôs as mãos, orou por ele, o dom dele foi despertado. Que dom que era? Evangelismo. Timóteo, jovem, já foi chamado para fazer o evangelismo. Missionários. Quem que é missionário? É aquele irmão que tem um desejo no coração de fazer a obra do Senhor Jesus, de partir, de levar a palavra para outras culturas, outras nações, fazendo o ID do Senhor Jesus Cristo. E aí temos os líderes de grupo. Aqui na palavra temos líderes de grupos. Esses líderes de grupo, eles cuidam, aleluia, organizam os projetos dentro da igreja. Então tudo é feito para o bom andamento da obra do Senhor. Então, resumindo, irmãos, para nós encerrar a fala sobre o obreiro é um trabalhador dedicado, que busca a servir a Deus e desempenha diversas funções, tudo para o crescimento da igreja. Aleluia. Qualquer um de vocês aqui, a qualquer momento, pode ser convocado, irmãos, a ter que evangelizar, ter que testemunhar por alguém na rua, de repente ter que orar por um que está enfermo, até mesmo expulsar um demônio. Aleluia. De repente dirigir um culto caseiro, dirigir um culto na congregação, ensinar a palavra para outra pessoa, servir, repartir o pão e até mesmo pastorear o povo. Então, quando o pastor aqui da igreja tem feito o trabalho e dado essa oportunidade para muita gente aqui dirigir culto, pregar, anunciar, é uma forma que ele está dando para o povo aqui dentro de buscar o crescimento espiritual, o conhecimento na graça e cada dia crescer mais na obra do Senhor Jesus. Ele, como pastor, poderia pregar quarta, sexta e domingo. A responsabilidade de cuidar da igreja está na mão dele. E ele tem feito o quê? Tem distribuído esse monte de oportunidade para todos nós trabalharmos na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Eu também quero deixar a palavra para os irmãos que visitam, para os jovens nessa noite aqui, dizer para vocês que Deus ama vocês e Deus tem propósito de cada um de vocês. Deus, desde o princípio, Ele criou o jardim, criou um lugar perfeito. Aleluias. E a Bíblia fala que com Jesus Cristo nós temos paz com Deus. E por que Deus tinha feito aquilo lá? Porque Ele amou o mundo de uma maneira muito grande. Ele amou o mundo e deu o próprio Filho dele para ser o nosso Salvador. E um ponto interessante, irmãos, é que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que Deus tinha para vocês, desde o princípio, já era a vida eterna. Mas com o tempo teve um problema. Que problema? O pecado entrou no mundo. Através de Adão entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. Mas Deus, irmãos, Ele é fiel. Mesmo com o pecado entrando no mundo, mesmo que esse pecado faça separação entre vocês e Deus, entre nós e Deus, mesmo sabendo que todos pecaram, mesmo assim, Deus, Ele apontou uma solução. Que solução? A cruz. Naquela cruz do Calvário, Cristo Jesus foi ali, pagou o preço por pecadores, por pessoas que não mereciam. Aleluias. E esse preço foi pago. Glória a Deus. E Deus provou esse amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele morreu lá atrás, já sabendo. Ele sabe de tudo. Ele sabia que nós iríamos errar e falhar, e que com forças próprias jamais conseguiríamos a salvação. Mas Ele pagou o preço, glória a Deus, e subiu e está aguardando esse povo. E a barreira que existia, irmãos, através de Cristo, ela não existe. A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E esse mediador é Ele que traz você do mundo para a presença de Deus. Por conta própria você não consegue chegar. Não tem como fazer boas ações hoje, fazer caridade e falar, estou salvo porque pratiquei caridade. É impossível. Aleluia. Mas Deus tem uma solução para cada um de vocês, para cada um de nós. Que solução que é essa? Receber a Cristo como seu Salvador. Quando que eu vou receber a Cristo? Na primeira oportunidade, irmãos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, sexta-feira, mas não deixe para a tarde. Você pode fazer agora. O Senhor vai voltar. A Bíblia fala que Ele veio aqui, evangelizou, Ele foi para a cruz, Ele foi morto e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele subiu entre as nuvens. E da mesma forma que Ele subiu entre as nuvens, Ele vai voltar de lá para cá de novo. Ele vai voltar para buscar um povo zeloso, remido de boas obras. E esse povo sou eu e é você. Aleluia. E esse dia, irmãos, cuidado. Esse dia nós não sabemos, tá? Se alguém fala que sabe esse dia, está falando por conta própria. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai pegar muita gente despercebida, muita gente desprevenida. Igualzinho na época de Noé, que veio a grande chuva e todo o povo que fazia maldade ficou para trás. Então nós temos que vigiar, porque não sabemos a hora que há de vir o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida de cada irmão, e dizer aos irmãos que sexta-feira estaremos de novo aqui para aprender mais um pouquinho da palavra de Cristo. Que Deus abençoe a todos e as palmas para o Senhor Jesus.